Hoje tem mais propaganda gratuita para o turismo de Edimburgo. No vídeo passado eu concluí falando sobre a peste e questionando quem ou o que foi o grande vilão ou vilã que acabou disseminando essa doença horrível pelo país. E a resposta é falta de higiene. Porque a peste era transmitida aos humanos pela picada da pulga que picava os ratos. Ou seja, aquele ambiente imundo, aquela sujeira dos becos atraíam os ratos que eram picados pelas pulgas e daí as pulgas picavam as pessoas que ficavam doentes. Quanto aos navios atracados no porto de Leith, imagina naquela época as condições que eles tinham e quanto rato tinha naqueles porões. E os ratos importados iam para onde? Onde a sujeira estava. Mas vamos descrever como é que era a vida dessas pessoas, por que tanta sujeira. Eu vou fazer isso pegando como exemplo as classes mais baixas, as pessoas mais pobres. Então elas moravam num cômodo pequeno, apertado, às vezes esse cômodo tinha uma janela, às vezes não tinha nenhum, ele era pouco arejado e muitas vezes mais de uma família morava ali, naquele cômodo pequenininho. As pessoas não tomavam banho, ao contrário do que acontecia na Idade Média. Nessa época realmente ninguém tomava, principalmente durante o inverno. E além disso, vela era uma coisa muito cara. Então o que faziam para iluminar um pouquinho o ambiente? Eles utilizavam óleo de peixe nas lamparinas. Então o que acontecia? Aquele ambiente ficava cheirando a peixe, com aquele bando de gente tentando se abrigar do frio sem tomar banho. E tinha uma outra coisinha. E quantas necessidades primárias? Quando a natureza chama. Tá bom. E quando alguém queria fazer cocô? Eu falei no vídeo passado que o beco foi tomado pelo fogo em 1750 e depois disso um prédio foi construído em cima, o prédio em que hoje fica a prefeitura, certo? Mas partes do Mary King ainda eram habitadas. Não é à toa que 20 metros de estrutura que estavam ocultos todo esse tempo foram encontrados por arqueólogos. Em 1850, mesmo ano em que a família Chesney se mudou para lá, partes do Mary King foram consideradas ruínas a céu aberto, mas eles se recusavam a deixar o beco e em 1853 eles tiveram que se mudar para um nível mais alto dele quando a Cockburn Street foi aberta. Na virada do século XIX para o século XX, depois de muita insistência e uma alta soma de dinheiro oferecida, Andrew Chesney, o último residente de Mary King's Close, se mudou de lá. Mas ele manteve a sua serralheria funcionando no beco. As oficinas que ainda existiam por lá só foram desativadas nos anos 30. Então até os anos 60, algumas pessoas que viveram na época do comércio de Mary King ainda tinham algumas lembranças do lugar e relataram ter visitado a serralheria inclusive. Aliás, eu estive lá, bem em frente à oficina de Andrew Chesney. Olha só o meu semblante sereno. Tá, e por que eu tô falando tudo isso e atropelei o assunto já que eu tava contando sobre a falta de higiene? A questão é que a família Chesney não queria se mudar do Mary King's por um trunfo que eles tinham em casa. Uma privada. Sim, eles eram apegados ao local porque eles tinham uma privada. Eles poderiam simplesmente usar o banheiro e dar ali sua descarga e pronto, o negócio resolvido. Mas o que isso tinha de tão especial? Pois é, desde a construção do beco, o recurso que os residentes lá tinham era fazer as necessidades em um balde e a grande questão é que aquele balde era utilizado por várias pessoas e os dejetos só eram descartados 2 vezes ao dia, uma vez pela manhã e outra vez à noite. Então, imagina você morando num daqueles ambientes pequenininhos, cheios de gente, com cheiro de óleo de peixe, cheiro de um bando de gente que não tomava banho e ainda o cheiro que emanava desses baldes. E como as pessoas se livravam desses dejetos que ficavam no balde? As pessoas mais ricas tinham empregados que faziam isso. Já as mais pobres designavam as pessoas mais jovens da casa para se livrar desses dejetos. E como e onde eles eram liberados? Eles eram jogados na rua, sem cerimônia nenhuma, e eles até tinham um grito de aviso que eles utilizavam para que as pessoas que estivessem perto saíssem de lá para não serem atingidas. Gardilu! Sorei! Esse grito era o jeito que eles pronunciavam a frase em francês garde l'eau, ou seja, cuidado com a água.
Antes fosse só água. O inglês Sir William Brereton visitou a cidade em 1636 e a descreveu como a cidade mais higiênica da Escócia, se não fosse por seus habitantes porcos e preguiçosos. Por onde quer que ele passasse, ele se viu obrigado a tampar o nariz, tamanho fedor da cidade. Não somente a peste bubônica, mas muitas outras doenças eram contraídas graças a essa falta de higiene. Então vamos lá, tinha doença, tinha fedor, tinha desconforto, tinha roubo e tinha uma outra coisa desagradável em Mary King's Close e nos outros becos: manifestações sobrenaturais. Muitas histórias de fantasmas, de aparições, são contadas ali até hoje. Por exemplo, a de Thomas Coulthard. Thomas Coulthard e sua esposa se mudaram para o beco 40 anos após a praga. Logo nos primeiros dias de casa nova, a criada foi embora, dizendo estar muito assustada com as aparições. Mas a primeira aparição testemunhada pelo casal foi a cabeça flutuante de um homem. Thomas desmaiou de tanto susto, e quando ele acordou, a aparição tinha ido embora. Mas logo depois do jantar, ela reapareceu e dessa vez acompanhada pelo fantasma de uma criança. Ele e sua esposa imediatamente ajoelharam e começaram a rezar, mas não adiantou. Logo depois, eles viram aparecer bem na frente deles um braço decepado, que ainda por cima acenava para o casal. Em uma outra ocasião, os fantasmas de um cachorro e de um gato cruzaram a sala. E como se não fosse o bastante, em outro cômodo, eles presenciaram criaturinhas que definitivamente não eram humanas, feias e estranhas, dançando alegremente, até que um gemido terrível fez com que os fantasmas e as criaturinhas desaparecessem. Algumas semanas depois, após aparecer em sonho para um amigo, Thomas morreu. Outra manifestação famosa por lá é um som que vinha de uma das chaminés, um som bem característico, como se alguém tivesse arranhando as paredes. Anos antes, um menino que limpava essa chaminé havia caído lá dentro e morreu entalado. Acreditam que o fantasma do menino ainda arranhava as paredes da chaminé. Um fantasma com semblante de preocupação andando para lá e para cá também foi visto várias vezes no beco. Talvez Andrew Chesney, preocupado com o fato de que ele teria que sair do Mary King. A temperatura do beco cai abruptamente. A explicação é que é graças a essas atividades paranormais. E isso é algo que eu presenciei lá. Só que eu acredito que era o ar-condicionado, que eles mudam a temperatura de propósito. Me corrijam se eu estiver errada. Mas a história que mais me chamou a atenção lá é a história da Anne. Como eu disse, durante a praga, muitas pessoas conseguiram fugir de Edimburgo. Uma das famílias que conseguiu fugir é a família dessa menina. Só existia um problema. Ela havia sido infectada pela doença, mas os seus irmãos ainda não. Então, o que os pais resolveram fazer? Deixar a menina lá, abandonada sozinha, enquanto eles fugiam com as outras crianças. E não é só isso. Eles ainda acabaram levando embora a bonequinha favorita da Anne. Anne morreu lá, sozinha. E muitos anos depois, uma médium... Para de ser doida! Não, uma médium japonesa, Aiko Gibo, que estava visitando vários lugares para fazer um filme sobre locais mal assombrados, sentiu uma presença terrível no mesmo cômodo no qual a menina foi abandonada. E ela não conseguia entrar de jeito nenhum naquele cômodo, tão densa era a energia. Era uma energia horrorosa, de tristeza, de perda. Então ela teve uma ideia. Ela pediu que comprassem uma bonequinha. Compraram uma Barbie escocesa, ela tá lá até hoje, toda bonitinha, de tartan. Então ela colocou a bonequinha ali, subitamente a energia melhorou, ficou bem mais leve. E até hoje, pessoas levam pra Anne brinquedos, bonecas, bijuterias. E quando eu fui lá, tinha até mesmo um DVD do One Direction, que eu acho que foi a parte mais assustadora do passeio. Mary King. Por favor, fãs do One Direction, não fiquem bravos comigo, eles são bonitinhos, vai! Essa então é a história do misterioso Mary King's Close. Se você está de malas prontas para Edimburgo e quer fazer esse passeio, o link está na descrição e eu não tô ganhando um centavo por isso, nem libra, nem real, nem nada. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou,